Meus amigos, com o ânimo de uma tartaruga no deserto, eu inicio essa semana aqui com o jogo de Clube do Remo e Coritiba. E eu vou te falar por que eu tô desanimadíssimo com esse jogo, tá? Isso não quer dizer, eu já vou adiantando aqui, que isso não quer dizer que eu vou torcer contra, que eu não vou torcer pro Remo, que eu não vou assistir o jogo. Isso não quer dizer, tá? Eu vou assistir o jogo, vou torcer pro Remo, até porque é o meu trabalho, né? Eu tenho que falar aqui pra vocês, mas eu vou torcer pro Remo porque eu não consigo torcer contra. Eu não consigo, sinceramente. Eu não consigo, poderia estar o meu maior inimigo lá. Poderia estar, se bem que eu nem sei quem é meu maior inimigo, né? Acho que eu não tenho nem inimigo. Mas poderia estar todos os haters aqui do canal jogando com a camisa do Remo. Eu torceria pros haters. Eu torceria porque eu torço pro Remo, pô. Agora eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu penso do jogo de sábado contra o Coritiba, tá? Principalmente pelo contexto geral. E eu não quero te desanimar aqui. Eu só quero te trazer para a realidade. Primeiramente, vamos para a informação, né? O Clube do Remo manteve o técnico Antônio Oliveira. Deixa eu te contar o que aconteceu. O Remo estava disposto, né? O presidente do Remo, Tonhão, estava disposto a demitir o Antônio Oliveira. O trabalho dele já chegou ao fim, todo mundo sabe, todo mundo percebeu. Só que o Marcos Braz conseguiu convencer, né, todos lá hoje, de que ainda dá para o trabalho do Antônio Oliveira ter feito, que ele vê com muito otimismo o trabalho do Antônio Oliveira. Todo mundo sabe que o Marcos Braz é amigo do Antônio Oliveira, né? Inclusive foi para Orla, mostrou ali os pontos turísticos da cidade para Antônio Oliveira, insistiu para trazer esse treinador, mesmo boa parte da torcida e principalmente boa parte da diretoria contra essa contratação, o Marcos Braz trouxe ele. Em 10 jogos, o Antônio Oliveira não conseguiu dar um padrão tático para o Remo. Ele não conseguiu fazer o Remo jogar. E dificilmente ele fará o Remo jogar no sábado contra o Coritiba. É um treinador perdido, tenebroso, um dos piores que eu vi. Sabe por que um dos piores que eu vi? Eu vou te falar. É a mesma coisa do Ribamar, devo falar que o Ribamar é o pior atacante que eu vi vestir a camisa do Remo. É a longevidade. É o que ele tem ao seu redor. É isso que torna ele o pior. Porque o Leston Júnior tinha um time horroroso, o Jax tinha um time horroroso, o Eudes Pedro tinha um time horrível, time que tinha acabado de terminar a temporada, tinha mandado uma parte do time embora. São técnicos limitados, sim, mas tinham times ruins. O Antônio Oliveira tem um time bom nas mãos. E ele não consegue. Parece que ele pega os caras e coloca os caras para jogar no dia do jogo. Não tem uma tática, não tem uma jogada trabalhada. Mas o Marcos Braz vê com otimismo. Assim como ele viu com otimismo a manutenção do Dominique Torrent no Flamengo, assim como ele viu com otimismo a manutenção do Paulo Souza, assim como ele viu com otimismo a manutenção do Vitor Pereira, desses treineiros que ele trouxe para o Flamengo. Que ele gastou 30 milhões, mais de 30 milhões, só com multa rescisória de treinador. É, o Marcos Braz. Só que a multa do nosso querido Antônio Oliveira não chega nem a 1 milhão. O Remo fez venda com jogadores, graças ao próprio Marcos Braz também, que negociou o Maxwell, negociou o Adailton. O Viseu saiu do Remo, né? O Remo conseguiu se livrar do Viseu. Então o Marcos Braz ele tem pontos positivos, ele não tem só pontos negativos. Eu não analiso só pontos negativos, eu analiso também pontos positivos. Só que os pontos negativos do Marcos Braz estão maiores que os positivos. Porque ele está mantendo um treinador que todo mundo está vendo que não tem condições de permanecer. Mais uma rodada? Ah não, se ele não ganhar do Coritiba, ele vai ser demitido. É óbvio que ele não vai ganhar do Coritiba. Sabe por quê? Porque além dele ser um péssimo treinador, um péssimo profissional como treinador, ele ainda vai enfrentar o Coritiba sem Pedro Rocha, sem Pavani, sem Cantilho. É. O Pedro Rocha está suspenso. O Pavani deve se recuperar só na próxima semana. E o Cantilho deve ficar aí pelo menos mais 4 semanas fora. Pela lesão. O Natan Camargo provavelmente não volta. Mas ele vai ter a volta do cracaço, o gênio, o monstro Luan Martins. Quem sabe o Luan Martins não melhora. Mas sabe qual é o grande barato disso aí? Eu vou te falar. Essa é a única coisa que me deixa otimista para esse jogo. É que o Remo enfrentando times
fortes, times que têm qualidade, o Remo consegue jogar bem. Bem não, né? Consegue os resultados. Por exemplo, contra o Goiás, o Remo empatou contra até então o líder do campeonato fora de casa. Contra a equipe do América, o Remo venceu. Da maneira que venceu, mas venceu. Contra o Atlético, que vinha numa fase absurda, o Remo venceu também. Da maneira que venceu, mas venceu. E agora, poderá enfrentar um Coritiba e o Remo poderá vencer o jogo. É futebol o nome disso. Mas eu, sinceramente, não estou nem um pouco otimista para esse jogo, não. Mais uma vez falando, o fato de eu não estar otimista, de eu não estar esperançoso que o Remo vá conseguir um resultado lá no Couto Pereira, não quer dizer que eu vou torcer contra. É a mesma coisa que eu estava discutindo aqui com um torcedor, né, que ele quer se fazer de doido, mas ele não é doido, tá? Ele mandou para mim, agora há pouco, acho que há 2 horas atrás, que eu tinha falado que o Rogério Ceni era pior que o Rodrigo Santana. Sendo que eu falei que, no momento... Lembra que o Rodrigo Santana estava mal no Remo e o Remo estava com problemas internos no início da temporada? Pois é. Eu falei que trazer qualquer treinador naquele momento e manter o problema não ia adiantar de nada. Mesmo que esse treinador fosse o Rogério Ceni. Foi isso que eu falei. Em nenhum momento comparei um com o outro. Até porque eu não sou maluco, né? Você vai comparar o Rogério Ceni, que tá na Série A, no Bahia, lá, que treinou o Flamengo, treinou Cruzeiro, com o Rodrigo Santana, é loucura. Não fiz isso. Mas eu disse que se o Rogério Ceni fosse contratado pelo Remo, ele não conseguiria fazer o Remo jogar. Por quê? Pelos problemas internos. O Rogério Ceni não tem um bom histórico com problemas internos em clubes. Ele não tem. Ele foi fritado do Flamengo, ele foi fritado do Cruzeiro. No São Paulo ele teve 2 passagens que o torcedor não lembra com carinho dele lá. O torcedor lembra com carinho dele como um jogador. Como técnico, não. Então foi exatamente isso que eu falei. Mas esse torcedor, como ele quer ser sempre o dono da razão, ele falou que eu comparei os dois. Aí eu disse pra ele, ó, te dou 50 conto, te mando 50 conto no Pix se tu me mostrar o áudio ou o print que eu comparo os dois, que eu falo que um é melhor que o outro. Não existe uma diferença aí? Não existe uma diferença? Eu falar que o Rogério Ceni não vai dar certo no Remo, não quer dizer que eu achei ele pior que o Santana. Não quer dizer. Porque existe um contexto por trás. É a mesma coisa, por exemplo. Você acha que o Klopp dá certo no Remo? Não. Quer dizer que o Klopp é ruim? Não. Claro que não. Claro, vocês estão entendendo que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com isso? É a mesma coisa agora. Eu chegar e falar para vocês que o Remo não vai ganhar do Coritiba, não quer dizer que eu não vou torcer para que o Remo ganhe. Não quer dizer que no sábado eu vou ligar a TV, bora Coritiba, mete 4, 5 aí no Remo que eu quero que esse treinador vaze. Porque eu sei que se ele empatar, ele não será demitido. E olha que o Remo tem, acho que 11 empates já, né, no campeonato. Ou é 10 empates. É muito empate, gente. Eu trocaria esses 10 empates por 5 derrotas e 5 vitórias. A gente teria 15 pontos, 5 pontos a mais. Eu trocaria. Estamos com 34, né? Estaríamos com 39. São 5 pontos a mais. Aquela invencibilidade é a mesma invencibilidade da Mucura. É a invencibilidade mentirosa, que você tem mais empates do que vitórias. E quando você toma um primeiro fumo, parece que você está num prejuízo. E de fato é isso mesmo. A invencibilidade do Remo do início do campeonato era uma invencibilidade mentirosa, onde o Remo empatava bastante e ganhava ali 2, 3... O Remo tinha 4 vitórias e 6 empates, se eu não me engano, né? Era muito empate, pô. Eu até falei na época e continuo com a mesma opinião. Sobre o jogo de sábado agora contra o Coritiba, a minha esperança de vitória é mínima com esse treinador aí, pô. E com os desfalques que o Remo tem, é menos ainda. Porque se a gente não teve a capacidade de criar nada contra um dos piores times do campeonato, que é o Botafogo, você acha que a gente vai criar contra o Coritiba? É tragédia anunciada. É tragédia anunciada. Mas vamos ver, né? O Marcos Braz tem um plano. Marcos Braz tem um plano. Não é nem plano. É plano.
O plano do Marcos Braz. Prano. Plano. Porque, de fato, eu não consigo entender essa lógica do Braz. Sinceramente, eu não consigo entender. Manter o cara mais uma semana, mais um jogo, tendo a possibilidade de ser derrotado, ao invés de trazer um treinador para já dar continuidade no trabalho, fazer um trabalho, porque o treinador que chegar no lugar do cara de cavalo aí, vai ser a mesma coisa do início da temporada com o Santana. Vai pegar um time que praticamente não tem nada. Não tem esboço de nada, não tem capacidade de nada. Então é um treinador que vai ter um tempo. E isso é algo que a gente pode até falar aqui. Bom, rapaziada, só para encerrar o vídeo, saiu aí a tabela básica do Clube do Remo do mês de setembro e outubro. O Remo vai enfrentar o rival, a Mocura, no dia 13, se eu não estou enganado, de outubro. Tá? O dia 12, se eu não... Deixa eu só confirmar aqui. Mas o dia 12 é domingo, é o dia do Sírio. Tá? O Sírio. E o Clube do Remo parece que vai enfrentar, né? 12, é isso mesmo, domingo. Tá? Feriado. No dia 13, na segunda, a Mocura, às 20h30. É absurdo, né, cara? É inacreditável, né? É inacreditável. Vai falar o quê, cara? Falar o quê? Os caras pegaram o clássico que movimenta o estado, e colocaram no dia depois do Sírio. Que é o maior evento, né? É o maior evento. O Sírio é o maior evento do Pará. Não tem evento maior que o Sírio no Pará. Não tem. Não tem evento maior que o Sírio. E aí você coloca o clássico depois do Sírio. Um dia depois. Pega o clássico e coloca pra quarta, cara. Coloca o clássico pra quarta. Às 20 horas. Pronto, resolve o problema. Ah, mas o direito de TV, um jogo só. Eu tenho certeza que a TV vai entender. Até porque essas TVs aí que transmitem os jogos, elas não têm programação. É só jogo, é só futebol. Então você conversa com eles, coloca no... Ah, mas tem o outro calendário. Pô, a Série B, olha como a Série B tá jogando. Os times estão jogando basicamente um jogo por semana na Série B. Então dá sim pra fazer, dá pra fazer. Agora tem que ter boa vontade. E as duas diretorias, tanto a diretoria de Remo quanto de Paysandu, tem que se movimentar para resolver isso. Porque dia 13, após o Sírio, é loucura, cara. É loucura. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.